Olá, eu vou saudar a todos os meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos seguindo. Hoje um grande tema para a gente abordar. Aqui está, que é maior que o templo. Mateus capítulo 12, no versículo 1 ao 6. Sempre temas, poderosos da graça de Deus, que a gente pode se enriquecer, crescer para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos à palavra, vamos crescer. Olha, vai mandando aí o link, compartilhando o link da nossa transmissão para os teus amigos, familiares, pessoas da tua comunidade de fé que você frequenta, irmãos que você conhece. Envia o link da nossa transmissão, convida-os para fazer uma reflexão independente. Com certeza só tem de ganhar, crescer para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então vamos ao tema, vamos então abordar o nosso estudo dessa noite em nome do Senhor Jesus. Aqui está quem é maior que o templo, é o estudo dessa noite que vamos ministrar, que o texto se encontra lá em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 6, Mateus capítulo 12, vamos agora mergulhar nas águas profundas do conhecimento, Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 6, diz a palavra do Senhor assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a comer espigas, a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não ledes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da propiciação, da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Meus irmãos, amados, mais que vencedores, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Primeiramente, é importante entender, isso é muito interessante mesmo naquilo que expomos num texto aqui de Mateus capítulo 12, no versículo 1 ao 6, que o sábado e o templo estavam completamente associados. O templo e o sábado estavam completamente ligados. A questão da velha dispensação, da velha aliança. O sábado é um símbolo da aliança, distintamente entre Israel e Deus, o Criador de todas as coisas. Era um lembrete constante da terra da servidão. Aí você vai encontrar isso bem claramente quando você faz a leitura de Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 1 ao 15. Quando você faz a leitura desse texto, você encontra realmente que o sábado e a importância do sábado para o povo judeu da velha dispensação. Por isso que a lei e o sábado, a guarda do sábado e o templo de Jerusalém estavam totalmente associados. Veja que o guardar do sábado era algo muito, mas muito sério. Muito, mas muito sério. Era como uma aliança de casamento de Deus para com Israel. Portanto, a violação do sábado era uma violação de um relacionamento matrimonial entre um homem e uma mulher. Vocês podem ver, por exemplo, em algumas passagens, em algumas situações, lá no Velho Testamento, com referências à exortação de Deus por via dos profetas maiores, uma vez que o povo de Israel violava os sábados, muitas vezes era visto isso como um caso de adultério, para vocês verem como era essa ligação do templo e a guarda do sábado para o povo judeu da antiga dispensação. Olha só, em Ezequiel capítulo 20, segura aí esse texto, tá? Ezequiel capítulo 20, muito importante, que estamos vendo nessa noite, talvez nunca visto por você em outra oportunidade, mas Deus tem sempre o seu tempo, E aqueles que adoram a crescer na palavra da graça, com certeza aprendem da parte de Deus por amar a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 20, no versículo 9 ao 14, diz o quê? O que fiz, porém, foi por amor, o Senhor, referindo-se à infidelidade de Israel, diz assim: O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanada diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Aí diz mais: tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Deles os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de o quê? Sinal, olha só. Dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles,
para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 13. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanada diante das nações perante as quais os fiz sair. Então vocês vejam que o sábado, para o povo judeu, era um sinal muito, mas muito importante dessa aliança que existia na nova dispensação. A violação do sábado, de qualquer forma, era muito mais do que uma falta qualquer. Essa era uma falta que trazia uma questão de quebra de aliança. Então não poderia de forma nenhuma profanar o sábado. Então quando Jesus foi acusado de violar o sábado aqui no texto que estamos trazendo hoje para reflexão, Mateus capítulo 12, quando Jesus foi acusado de violar o sábado, por estar comendo, né, espigas com os seus discípulos no dia de sábado, isso foi realmente sério, grandemente sério, considerando o que diz no capítulo 15, né, o texto que citamos lá na frente, se você fazer a leitura, realmente a violação do sábado era uma ofensa capital. E Jesus estava ali comendo espigas com os seus discípulos no dia de sábado, e foi acusado pelos fariseus. Mas a resposta de Jesus, né, à acusação, é interessante porque Jesus ele apresenta àqueles fariseus a hipocrisia que eles viviam, né, naquela época. E, por conta da lei, eles viviam a sua a sua vida de aliança com Deus de forma hipócrita, sempre buscando culpar as pessoas daquilo que eles não faziam. E era assim, estava assim agora Jesus nessa situação. Eles estavam ali querendo questionar Jesus, eles entendiam muito bem que havia exceções na lei, né, que permitia certas ações. Uma das ações era aquilo que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, porém, né, eles estavam querendo usar aquele momento para acusar Jesus, para mostrar que Jesus era um violador da lei. Essa era a intenção deles, mas a palavra ela ensinava claramente que havia exceções para que se fizesse trabalho solidário, humanitário. A lei permitia que no sábado pudesse fazer tal coisa, né? Em outras palavras, a necessidade humanitária, a necessidade humana de compaixão, tinham realmente, né, um espaço na observância mecânica rígida da lei quanto agora do sábado. E as alusões de Jesus é muito incrível, porque ele vai chamar a atenção da questão do Davi, né, de Davi, quando foge de Saul e vai comer os pães, né, lá num dia de sábado, onde não poderia comer, e mostra também a questão que estava tratando os sacerdotes, que trabalhavam também no dia de sábado, né, sem se portar com a conta de estar violando o sábado. Então, muito interessante isso aqui. Então, Jesus ele apela às ações daquilo que era o maior rei de Israel, quando violou o sábado, Davi, na questão, né, que ele fala aqui no texto, apelando também às ações dos representantes da nação de Israel, que eram os sacerdotes, como mediador entre Deus e os homens, para provar que certas ações no sábado eram permitidas. Mas é aqui que entra o ponto magnífico da questão, porque é aqui que ele faz a sua afirmação surpreendente nesse texto, quando ele diz, no versículo 6, aqui está quem é maior que o templo. Jesus diz, aqui está quem é maior que o templo. Jesus agora não só faz a sua defesa diante da acusação feita pelos fariseus, ele não só está se defendendo diante daquela situação, né, por estar violando o sábado, porque assim os fariseus o acusavam, totalmente de forma indevida, mas também, além de dizer que era maior que o templo, Jesus, ele diz que também é Senhor do sábado. No versículo 8 ele diz o quê? Olha lá, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ele não parou apenas na questão de dizer que era maior que o templo. Ele foi muito mais além. Ele disse que o Senhor ele disse que ele, né, interessante, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que a gente pode entender isso aí? Jesus estava dizendo que era o Deus do templo, né, que deu o sábado. É isso que Jesus estava trazendo aí, nessa informação, nesse discurso diante dos fariseus, uma vez que eles procuravam acusá-los de estar, né, desfazendo da lei, desfazendo dos princípios da aliança da antiga dispensação,
violando os mandamentos sagrados. Jesus, ele se apresenta em uma postura, né, sabendo que o que ele estava fazendo não era nada ilícito, não era nada contra a lei, ele não estava se desfazendo em tempo nenhum da lei, ele estava comendo, né, uma vez que havia necessidade de comer, e a lei abria essa exceção. Porém, os judeus não olharam aquilo com bons olhos. Jesus vai além e diz que ele é o Deus do templo que deu o sábado. Para Jesus, estava ali não somente mostrando a sua posição de estar ali dentro das questões normais da lei, sem infringir, mas também reivindicando, né, que ele era o próprio Deus. Isso aqui é muito incrível. Isso aqui está muito bem apresentável. Né? Jesus estava reivindicando a eles que ele era o próprio Deus. Afirmar que ele era maior que o sábado, com certeza, ser o Senhor do sábado, era reivindicar a prerrogativa divina. Dizer que ele era maior que o templo, como diz aqui, ó, aqui está quem é maior que o templo, com certeza era ele, né, reivindicando a sua posição divina. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que sou maior que o templo, que deu o sábado para vocês. Até então os fariseus entendiam aquilo como uma ofensa, né, porque eles não sabiam de nada, não sabiam que estava diante dele era o próprio Deus. O verbo se fez carne, lá em João capítulo 1, no versículo 14. O verbo se fez carne, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então era o próprio Deus, o Senhor, ali na forma humana, reivindicando a sua divindade, uma vez que estava sendo acusado de violar a própria lei. E isso faz nos entender algo interessante daquele discurso, lá em João capítulo 8, né? Muito interessante esse discurso, quando Jesus, mais uma vez, ele reivindica ali, diante dos fariseus, a sua divindade, era o próprio Deus. Magnífico essa passagem também. João capítulo 8, olha só que coisa magnífica, né? Esse discurso aqui não era a primeira vez, o Senhor Jesus sempre apresentou diante dos escritos a sua divindade, sempre deixou claro que ele era o Senhor, o Todo-Poderoso, né? João capítulo 8, no versículo 50, olha só. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha só. Disseram os judeus, então, agora estamos certos de que tem demônio. Né? Eles ficaram impressionados, os escribas e fariseus, né? Jesus se posicionando dessa forma, dizendo que se não guardar a sua palavra não verá a morte eterna. Quem é esse que fala com tanta ousadia desta forma? Se colocando maior do que o pai Abraão, se colocando na mesma igualdade com Deus. Aí diz aqui, agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, fazes ser? Aí no versículo 54, respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vos não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Aí no verso 56 é revelador sobre essa questão da divindade de Cristo, né? Ela diz, vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aí diz aqui, verso 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou do Velho Testamento. O eu sou o Criador de todo o universo. Era aquele que estava diante dele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Era isso que Jesus estava ali, tentando passar para eles, os judeus, porém eles não recebiam esse tipo de mensagem, esse tipo de declaração, esse tipo de afirmação, porque eles não conseguiam ver em Jesus a sua divindade. Né? Não conseguiam. E por isso foram drasticamente punidos. Isso é incrível. Com o que estava acontecendo aqui foi a mesma coisa que aconteceu lá em Mateus capítulo 12, no versículo 1 ao 6, uma vez que Jesus disse que era maior que o templo e senhor do sábado. Né? Ele dizendo que eu sou aquele que criou o templo e eu sou aquele que entregou para vocês o sábado. É isso que Jesus estava fazendo. Quando Jesus vem dizendo, né, que vinha na glória do seu Pai, com seus anjos, com a glória
manifestar a sua justiça, irmãos. Isso é muito interessante, porque a glória de Deus manifesta na lei e nos profetas. Era desta forma que Jesus estava expressando que ele vinha assim manifestar, né? Ele vinha na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então, essa deixa, essa forma de se expressar, era Jesus se colocando no lugar do próprio Deus, porque ele era o próprio Deus. Então, ele estava vindicando a sua divindade o tempo todo entre os judeus, no corpo, manifesto como filho, porém era o próprio Deus presente. Não existe na Bíblia doutrina da Trindade, tá certo? A Bíblia não ensina nada sobre Trindade. Não existe Pai, Filho e Espírito Santo nos céus. Você vai para o Apocalipse e encontra um trono no céu, um trono. Só há um trono o tempo todo. É o Senhor. Você vai nos profetas e encontra o profeta dizendo que não há outro semelhante a mim. Não há outro, é um só Deus, um só Senhor, lá em Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor. Então não há essa coisa de Trindade. Infelizmente, é outro erro terrível, né, que a igreja adotou, dessa doutrina fantasiosa que foi criada por reuniões e concílios de Nicéia, Constantinopla, que trouxe essa doutrina e que enraizou entre o povo cristão, que ficam fazendo menção de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse três senhores da mesma essência, da mesma natureza. Mas em tempo nenhum você vê Jesus se manifestando com Deus no meio e o Espírito do outro lado. Você lê Apocalipse, você não encontra nenhuma passagem fazendo menção de tal situação. Era Jesus o tempo todo vindicando a sua divindade. Era Jesus mostrando o tempo todo que era o próprio Deus. Era Jesus mostrando que estava ali como o próprio Deus fazendo um propósito divino em prol de beneficiar os seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não quer dizer que Jesus se fez homem como se fosse um ser distinto, como se fosse um Deus distinto, não. O ente santo será chamado Filho de Deus, né? Aquele ente santo que foi formado no ventre de Maria. Justamente Jesus vindicando seu próprio Deus para mostrar a glória do Deus Todo-Poderoso. Jesus estava dizendo que julgaria da mesma forma que Deus julgou na lei dos profetas. Quando você vê Jesus se dirigindo para os sumos sacerdotes, né? Lá em Mateus capítulo 26, ele fala sobre isso. Mateus capítulo 26, né? Quando ele estava sendo levado diante do Sinédrio para ser julgado, levantou-se o sumo sacerdote, Mateus 26, verso 62, perguntou a Jesus: nada responde ao que este põe contra ti? Jesus, porém, guardando o silêncio, o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Explicou-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E foi aí que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, né? Dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Não, Jesus não blasfemou, porque ele era o próprio Deus. Quando ele disse que vinha nas nuvens do céu, vinha com poder e grande glória, vinha exercer juízo e justiça, era da mesma forma que Deus exercia juízo e justiça em todo o Velho Testamento, na lei dos profetas, que agora Jesus, por conta da sua divindade, estava também fazendo menção de tal posição. Então você encontra Jesus falando sobre a sua vinda da nuvem do céu, encontramos claramente no Novo Testamento, na lei dos profetas, encontramos Jesus tratando da questão do sol que perderá a sua cor, a lua que perderá a sua claridade, os luzeiros do firmamento que cairiam. Também encontramos na lei dos profetas, mesmo linguajar profético, Jesus estava trazendo em menção da sua glória revelada, quando ele se manifestaria no último dia. É isso. Vemos o dia do Senhor, Jesus tratando do último dia, que era referente ao julgamento que se manifestaria entre a sua geração, que não passaria. Tudo isso está bem claro. Então Jesus vinha na mesma forma para que todos os homens honrassem o Filho, assim como honraram o Pai. Sabendo que ambos são um. João 10:30. Eu e o Pai somos um, não somos dois. Tá certo? Então ele vem nessa mesma intenção. Então veja que a parúzia de Jesus o revelaria como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus verdadeiro. É isso que estava acontecendo em todo o Novo Testamento, em menção daquilo que consta a pessoa de Jesus, ter vindo de Belém, ter vindo pregar a justiça,
ter vindo pregando o juízo, né? Da mesma forma foi tratada essas questões de Jesus, a justiça e o juízo em todo o evangelho da graça mencionado pelo apóstolo Paulo e assim os outros apóstolos de Cristo em prol de reunir o seu povo e preparar a igreja para esse momento de glória que o Senhor se manifestaria nos ares. E essa manifestação de glória, o Senhor nos ares, era a expectativa da igreja em todo o Novo Testamento. Então, essa era a questão gloriosa que faz com que a gente compreenda de uma forma bem nítida que Jesus realmente era o próprio Deus, até o ponto dele se revelar sendo maior que o templo, sendo o Senhor do sábado. Porque ele não estava ali para desqualificar a lei, estava dizendo ali que era Senhor. Foi ele que estabeleceu, foi ele que deu, né, essa aliança. Ele também estava acima dela, porque era o próprio Deus. Né? Então, Jesus na parúzia, ele revela isso, ele revela a sua glória, a sua manifestação, para passar então, a partir de Cristo, ser conhecido, não só como um criador de todas as coisas, como a gente vê lá em Gênesis, mas agora na parúzia, ser conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque a morte estava ainda de pé. Era o último inimigo a ser vencido por conta do pecado adâmico. O pecado fazia com que o homem caísse na morte e não tivesse mais como retornar, a não ser que estivesse em Cristo para herdar a vida eterna. Né? Então Jesus vence a morte para que todo aquele que estivesse nele, estiver nele, possa viver eternamente. Então Jesus vence a morte e se torna Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, a tal ponto de não existir mais na história inimigo nenhum que prevaleça, que esteja acima dele, ou que exista, né, um pseudo-diabo, como existe aí. Muitos ficam pensando que existe uma guerra interminável do bem contra o mal, Satanás de um lado com a espada e Jesus com o outro lado com a espada, uma vez ganha, outra vez perde, outra vez perde, outra vez ganha. Não existe isso, meu irmão. Jesus se tornou Senhor, tá certo? Todos os seus inimigos foram colocados por estrado dos seus pés. É isso que a Bíblia diz. Então, como não entende a escatologia consumada, fica-se delirando nas questões de que nunca existiram em menção de inviabilizar a igreja de Cristo a conquistar, né, a viver de bem-aventurança, a desfrutar das bênçãos do reino. Tudo isso já nos foi favorecido, uma vez que Jesus se manifestou com seu reino em glória. Mas isso só é possível entender quando você dá ouvidos à palavra de Deus, na questão de que ele veio e ele estabeleceu o seu reino de glória pelo século do século. Ele reina para todo sempre. É isso que estamos mostrando aqui. Então esse foi, né, a intenção, né, esse foi o propósito, não a intenção, né, mas o propósito de Jesus ser conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu tenho uma passagem aqui magnífica, irmãos, maravilhosa, que eu quero compartilhar com vocês sobre essa questão lá em 1 Timóteo capítulo 6. Que bênção essa passagem. Vou passar para vocês aqui, para que vocês vejam que coisa linda é esse propósito eterno de Deus sobre o entendimento da escatologia consumada, o quanto é importante, o quanto é uma mensagem propícia a nós cristãos, o quanto é abençoadora, né, a palavra do Pai. Muito bom a gente estudar a palavra de Deus, né? Olha só, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 a 16. Preste bem atenção às palavras do apóstolo Paulo a Timóteo com relação à glória que seria manifesta em Jesus, porque aqui foi antes de 70, né? Ele fala, ele se expressa como no futuro, mas não é no nosso futuro, é no futuro do primeiro século, que se manifestou com a queda de Jerusalém em 70, tá certo? Olha só, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, Paulo falando a Timóteo, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e do que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Versículo 13. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento, né? Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação, olha só, o aguardo, né? Isso aconteceria em 70, um pouco mais adiante. Aguarde o mandato imaculado, inacessível, preparando o povo, resguardando os presbíteros, em menção de preparar a igreja, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 15, olha lá, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
que magnífico isso aqui. Olha que palavra abençoada. A palavra predestinada de sabedoria em questão da manifestação da glória de Deus como o Deus eterno. Olha lá. Há de ser revelada pelo bendito e único soberano S maiúsculo, o todo-poderoso Criador do universo, o Rei dos Reis, com R maiúsculo, o todo-poderoso de Gênesis, o Senhor dos Senhores. Aí diz aqui, o segundo, no versículo 16, amém? Não, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, irmãos. Então, essa é uma das muitas afirmações de que Jesus, de fato, era, como é, alguém maior que o templo de Jerusalém, que foi derribado, que não ficou pedra sobre pedra, era o próprio Deus. Por isso que ele se posicionou em sua divindade, dizendo aos judeus, né, que o tentaram acusar de estar violando a lei, que ele era maior que o templo. Ele era o Senhor. Ele é, né, maior que o templo. Ele é o Senhor do sábado. Então, essa palavra que queríamos ministrar nessa noite, eu acredito que com certeza vocês puderam entender bem essa questão de mais um grande estudo aqui de Mateus capítulo 12, no versículo 1 ao 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja em nome do Senhor Jesus. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. Canal Academia Preterista de Estudos.